Olá, me chamo Caio, sou advogado pela OAB de São Paulo e hoje eu queria trazer algumas considerações relativa ao divórcio extrajudicial. É, o divórcio extrajudicial ele é um procedimento mais célere, mais econômico, né? Ele tem por objetivo facilitar o procedimento do divórcio. Muitos casos de pessoas que casaram e posteriormente saíram da residência que tinha ali com a cônjuge ou com o cônjuge e passaram até a ter outro relacionamento, começaram a construir o seu próprio patrimônio e fica aquela dúvida, né? Será que esse patrimônio que eu estou utilizando, que eu estou criando agora com essa pessoa, pode se comunicar com a pessoa que eu casei, né? Ou então, às vezes não tem um patrimônio, mas por uma questão religiosa, muitas vezes da igreja protestante, ele quer se divorciar para poder se casar, né? Porque algumas igrejas entendem que há necessidade do casamento. E aí a pessoa procura o advogado, né? E quando as pessoas ouvem falar sobre o divórcio, elas pensam assim num estado de luto, né? Ou de uma luta. Ou o cônjuge, meu inimigo, é, aquela animosidade, né? E a outra pessoa também fica naquela situação de imaginar que o divórcio é aquela briga de novela que a gente sempre vê. E muitas vezes não é. Eu tive casos aí de divórcios que ambas as partes estavam de acordo e não tinha briga. Inclusive, o, o marido foi até a casa da esposa numa festa em que ela fez com o marido atual. E ali, assim, você percebe que tem uma amizade. Acabou o relacionamento, mas ficou amizade. Tem um bom relacionamento, não tiveram atritos em relação aos filhos, né? E o divórcio extrajudicial, ele foi feito para isso, para essas pessoas que não têm conflito. O requisito maior é a inexistência do conflito. Para que você possa ir pelo procedimento extrajudicial, que é o procedimento do qual não há necessidade da participação da participação do Ministério Público ou do juízo natural de direito, há a necessidade de que as partes estejam de comum acordo, né? Que elas estejam ali dispostas a fazerem o divórcio. O primeiro requisito para isso é a composição entre as partes. O segundo requisito é que não exista um filho entre as partes de 18 anos, né? Ou um incapaz, né? Um filho, uma pessoa incapaz que esteja em comum entre os dois. Então, há ali a necessidade do Ministério Público e do juiz de direito. Não havendo um filho menor ou um incapaz, se mesmo que o casal tenha filhos, é possível fazer o divórcio extrajudicial. Basta que as partes procurem por um advogado de confiança, vá até o cartório, peça uma certidão atualizada de casamento, procure informações sobre quais documentos devem recolher para fazer esse tipo de procedimento.
Geralmente o próprio advogado que prepara tudo isso. O divórcio extrajudicial ele é feito em até uma semana. Já tive casos de conseguir fazer um divórcio no mesmo dia. Então vai depender muito da relação que você tem com as pessoas do cartório. Mas via de regra, uma semana para fazer o divórcio. Uma outra questão é em relação à partilha de bens. Se o casal tiver um imóvel, tiver algum valor em conta que queiram ali fazer a partilha, é interessante que seja feita a partilha no ato do divórcio ou antes. Faça a partilha antes, né? Já separem os bens e chegar no ato do divórcio e diga, olha, não temos bens a partilhar, porque já houve a separação ali dos bens para cada um. Ou então, digamos que vocês não tenham interesse em fazer a partilha dos bens. Então, vocês podem fazer o divórcio e deixar os bens para fazer a partilha posteriormente. Só que a consequência de um divórcio sem a partilha dos bens ocasionará numa situação em que não é aconselhável que os cônjuges celebrem um futuro matrimônio, para que não haja confusão patrimonial. Então, o ideal é que sempre seja feita a partilha no momento do divórcio ou antes do divórcio. Os valores, né, para que seja feito esse divórcio, no ano de 2020 ali, que eu vi em torno de 550, 500, mas isso pode mudar se houver bens a partilhar. Como, por exemplo, um imóvel, você vai ter que recolher umas custas a título de ITBI, ou o imposto sobre doação. Então, existe aí esse valor e as partes devem se preparar para pagamento desses emolumentos. O nome das partes poderá retornar ao nome de solteiro, né? Entretanto, se as partes quiserem, podem manter o nome de casado, mesmo divorciando. Fica a critério das partes. O divórcio extrajudicial, ele é um divórcio, como eu disse desde o início, célere, econômico e facilita muito a vida das pessoas, né? Porque divórcio, como eu já disse, não é sinônimo de luto, não é sinônimo de briga, não é sinônimo de judiciário, né? de entrar com um processo para fazer o divórcio. Se preenchidos os requisitos necessários para um divórcio extrajudicial, é o melhor caminho do que fazer o divórcio com litígio, com briga, né? com uma das partes que não entra em um acordo para celebração do divórcio. Muito obrigado e eu espero ter um retorno aí de vocês para me falar se vocês já ouviram falar sobre casos aí em que poderia, né, poderiam ter um divórcio, poderia pensar, nossa, fulano poderia fazer o divórcio por esse meio, e orientar aí para que procure um advogado de sua confiança para fazer esse tipo de procedimento. Importante também destacar que a mulher com útero deverá informar no dia do divórcio que não está grávida do cônjuge da qual ela vai se divorciar. Então ela deve fazer um teste antes, se tiver tido alguma relação. Agora, se for um caso assim em que realmente as partes não têm ali o convívio, né? Então não há necessidade, apenas informe que não está grávida e dará prosseguimento ao procedimento.